Olá, internauta que acompanha o jornal Movimento Online. É responsabilidade de todos manter o trânsito seguro. Atenção, cuidado e prudência são pontos indispensáveis para garantir a segurança no trânsito e também, claro, evitar acidentes. Prestar atenção às regras e colocá-las em prática, evitando, assim, assumir posturas agressivas. Pensando nisso, lançamos o projeto Movimento no Trânsito. E nesta segunda edição, vamos conversar com a especialista em Psicologia do Trânsito, pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, Salete Romero. É um prazer conversar com a senhora e recebê-la aqui em mais uma edição do Movimento no Trânsito. Tudo bem? Olá, Vitor, tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre um assunto tão importante com relação à manutenção da vida no trânsito. Muito obrigada. Cada vez mais necessário, né? E a Salete Romero, ela ministra palestras e cursos em todo o Brasil sobre segurança e prevenção de acidentes no trânsito, também direção defensiva. Eu queria, para a gente iniciar essa conversa, que a senhora contasse um pouco da sua trajetória, o que tem feito ultimamente, qual a importância também, né, sobre essa questão do trânsito seguro, né? Eu trabalho com segurança no trânsito desde 96. Veja, o Código de Trânsito é de 98, então eu brinco que antes do Código eu já falava sobre trânsito, sobre segurança no trânsito. Mas, na verdade, nós estamos sempre aprendendo, não é verdade? Eu ministro treinamentos para empresas. As empresas contratam funcionários, são técnicos, são engenheiros, são supervisores, são representantes que estão no trânsito, né, para realizar sua atividade profissional e ao invés, muitas vezes, de resolver uma demanda da empresa, eles geram demanda, que são justamente ocorrências, acidentes, autuações, né? Então, essa lacuna é a questão justamente comportamental, porque todo condutor experiente, habilitado, ele conhece as regras de trânsito. A questão justamente é como lida com essas informações que eles dominam. Então, essa questão comportamental. Eu também ministro, também faço consultorias nas empresas, né, que já tem aí uma área de recursos humanos, uma área de treinamento. Então, muitas vezes a gente faz uma consultoria justamente para alinhar o que está sendo ministrado, o que está sendo passado para esses condutores no dia a dia e como que a gente pode aprimorar isso. De novo, falando sempre dessa parte comportamental. Muitas informações sobre DDS, campanhas de segurança no trânsito dentro das organizações. É realmente um trabalho de como lidar mesmo com esse funcionário que conhece as regras, é falar um pouco além disso, que acho que é um pouquinho que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui hoje, né, Vitor? Exatamente, Salete. Vamos começar, então, abordando sobre essa questão dos comportamentos mais individuais que podem contribuir para o coletivo no trânsito, né? O trânsito integra os motoristas, integra os motociclistas, pedestres, e depende dessa questão individual. São questão de escolhas, desses comportamentos. Começar, então, desses comportamentos individuais que contribuem para um coletivo do trânsito, né? Ótima questão, viu, Vitor? Porque nós precisamos pensar sempre sobre a relação social que é o trânsito e como ela se estabelece, como você está dizendo, entre motoristas, motociclistas, pedestres, né? Então, algumas questões que é importante nós termos como conceito, porque existem muitos equívocos aí. Começa em que o pedestre ele não acha, ele não sabe, ou ele não entende que ele também faz parte do trânsito. Já tem um grande equívoco aí. E, por outro lado, os condutores, sejam eles motoristas ou motociclistas, eles também esquecem que são pedestres. E que muitas vezes cometem os mesmos erros quando são pedestres, aqueles mesmos erros que ele costuma criticar no pedestre, agora quando ele é condutor. Então, essa falta de entendimento, ela compromete muito uma relação que deveria ser mais saudável, né? Vamos pensar nesse exemplo, num exemplo de quando ele reclama, o motorista, o motociclista reclama que o pedestre não atravessa na faixa. É muito comum nos nossos trabalhos a gente perguntar até para os participantes, né, quem aqui que é pedestre, e quando você está com uma faixa aqui a 10 metros de você, se ele estacionou o veículo aqui, quem é que vai até a faixa?
né? E aí eles se percebem que realmente eles não fazem aquilo que ele condena no outro. E isso acaba acontecendo o tempo todo. E a gente percebe isso, né, Vitor? Muitas vezes, quando a pessoa reclama que o pedestre atravessa embaixo da passarela. Só que se eu não vou, se eu assumo que eu não vou muitas vezes na faixa que está aqui do lado, a 5 ou 10 metros de mim, quem sou eu para criticar aquele pedestre que não vai até uma passarela? Depois sobe naqueles acessos, atravessa, enfim, para depois voltar frente ao local que estava. Isso não quer dizer que nós estamos certos. Acho que a questão, justamente, que a gente precisa desconstruir essa ideia de quem está certo e quem está errado. Que é a primeira coisa que se faz quando acontece um acidente. O que a gente tem que fazer e olhar para isso de um outro jeito, de uma nova forma, é entender justamente isso. Me colocar no lugar do outro nesse formato. Que o erro que eu critico no outro, eu também cometo. Então, primeiro, como é que eu posso aprimorar a minha atitude no trânsito? Eu me identificar no trânsito, seja o papel que eu tenho e os papéis que eu assumo, eventualmente. E segundo, né, já que eu preciso melhorar, e me colocando no lugar do outro. Se de repente eu não faço isso, eu não fiz isso muitas vezes, é fácil imaginar que o outro também não faz. E é interessante esse entendimento, porque quando a gente começa a olhar com esses dois pontos, fica fácil sempre evitar um acidente. E aí são inúmeros exemplos que nós poderíamos dar, né, Victor? A questão mesmo de ponto cego com relação aos motociclistas, porque muitos motoristas não conhecem os pontos cegos do seu próprio veículo. São mais de 22 pontos cegos um veículo popular. Alguns veículos chegam a 36 pontos cegos. E ele não, muitas vezes os motoristas de veículos pequenos não conhecem isso. Ele só vê ali as questões da coluna, mas são inúmeros, né? A gente poderia listar aqui rapidamente, só para ter uma ideia, que são, além das colunas, tem o encosto de cabeça, tem os próprios retrovisores, a parte de baixo e de trás do veículo, enfim. E aí, se o motorista não sabe, imagine um motociclista que muitas vezes nunca sentou na frente de um volante. Muito pelo contrário, ele, né, comprou uma motocicleta e foi resolver a vida, no sentido de conseguir alguma renda para arcar com as suas despesas. Então, ele não tem também esse conhecimento. E aí gera também esse problema. Um se coloca no lugar do outro e aí o motociclista fica no ponto cego, não tem essa orientação de como ele se desvencilhar, porque isso é muito fácil, né? Aproveitando e dando uma dica já para os motociclistas que estão nos assistindo, né? É sempre procurar ser visto pelo motorista, inclusive através dos retrovisores. Se você não vê o motorista pelo retrovisor do motorista, significa que se ele errar não sinalizando com seta, uma coisa com certeza que ele vai fazer é, no mínimo, olhar no retrovisor. Então, pode até ser que ele não sinalize com seta, mas uma coisa que ele vai fazer é olhar no retrovisor. E se você estiver vendo pelo retrovisor dele, ele significa que ele está te vendo, ele está te percebendo, ele até tem a intenção, mas ele segura, deixa você, motociclista, passar, ou então ele acessa um pouquinho mais rápido. Ou seja, se estabelece um relacionamento. E é isso que nós temos que ter sempre em mente. Trânsito é um relacionamento. Eu tenho sempre que te ver e eu tenho que ter certeza que você está me vendo. E aí também acontece a questão de que o motorista muitas vezes regula o retrovisor, mas olha poucas vezes para esse retrovisor, né? Ele só olha exatamente nesse momento, em que precisa mudar de faixa, que precisa acessar uma outra via. Ele tem que sentir falta daquele motociclista que ele viu lá atrás e que, nossa, eu preciso mudar de faixa, cadê ele aqui? Então, são várias situações que a gente precisamos entender nessa relação social do trânsito, né? E a mesma coisa com o pedestre, né? Que ele não sabe, por exemplo, a cor branca no veículo, que o carro está saindo em ré. Ele também está no ponto cego, o carro está dando marcha ré, mas nunca foi falado para o pedestre que a luz branca significa que o carro está andando para trás. E muitos acidentes com pedestres acontecem nesse formato, infelizmente. Então, é um pensamento individual e fazer uma leitura de todo o trânsito, né? Seja o motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre. Sempre que estiver no trânsito, fazer uma leitura e depois também, quando chegar em casa, fazer uma reflexão de tudo que ocorreu naquele momento ali, seria realmente o ideal, né? Essa leitura que você está mencionando é exatamente isso, porque o que a gente está acostumado, Vitor? A gente sempre pensa no trânsito, porque
o motorista, né, coloca sempre em terceira pessoa, porque motorista é isso, porque motociclista é aquilo, e os condutores falam porque o pedestre é aquilo outro, né? Então, o que falta justamente é colocar justamente nesse papel do outro. E aí nós podemos falar de inúmeras outras coisas, como o passageiro que desce do ônibus, o ônibus muitas vezes atravessa na frente do próprio veículo, né? Porque aí também tem um engano muito importante, Vitor, que é assim, dá uma falsa ideia para quem nunca dirigiu um veículo de transporte de cargas ou de transporte de pessoas, dá uma falsa ideia que de lá de cima o motor está enxergando tudo. E é exatamente o contrário. Quanto maior o veículo, menor a visão dele. E aí as pessoas, tanto pedestres quanto motociclistas e veículos pequenos como carros de passeio, se colocam próximos a veículos maiores, porque eles são mais rápidos, né? Então, eles vão cortando e muitas vezes se aproximando de veículos maiores, achando que o motorista o vê com facilidade. E é justamente o contrário. Ele tem uma dificuldade de perceber, ele só vê quem está distante. E segundo, um veículo de transporte de cargas ou de pessoas, ele tem mais dificuldade com a frenagem. Então, leva mais tempo para parar. Só quem sabe disso é quem realmente dirige esse veículo. Então, fica difícil a pessoa que não recebeu essa orientação como pedestre, como motociclista e até como motorista de veículo de passeio, ter essa informação e saber lidar nessa relação de uma maneira mais saudável e mais segura. Tem outras dicas para quem pega o trânsito nas regiões aí metropolitanas, né, na cidade? Essas dicas de escolhas, né? Porque escolhas evitam acidentes, né? Escolhas seguras. Exatamente. Eu acho que entender é que justamente o trânsito é feito por pessoas. Eu acho que essa é uma dica que pode ficar como pano de fundo quando a gente pensa em trajeto, porque a nossa atenção ela é orientada pela nossa intenção. Então, qual que é a minha intenção quando eu estou no trânsito? É chegar, por exemplo, eu saio do ponto A e chego no ponto B. Essa é a minha intenção. Então, muitas vezes eu faço esse deslocamento somente com a intenção do ponto B, de estar lá, que horas que eu vou chegar, o que eu tenho para fazer. E eu esqueço que durante o meu trajeto, a minha intenção tem que estar voltada para o meu trajeto, porque a minha atenção está voltada só lá na frente. E esse trajeto, o que a gente acontece? Somente trajetos comuns, do dia a dia, sabe, que vão tornando rotineiros, você acaba não pensando mais nele. Só que esse trajeto até o ponto B são cheios de imprevistos, né? Então, é aí que está a questão, de fazer o nosso trajeto com a nossa atenção naquilo. E aí são várias questões, é lembrar, então, que quando eu estou dentro de um veículo, muitas vezes, é muito comum a gente perceber isso nos treinamentos, nas palestras, as pessoas assumirem para nós, quando a gente começa, né, a fazer essa atividade interativa, é muito comum os participantes falarem, nossa, Salete, o que está me falando é verdade, porque muitas vezes eu fiz um trajeto e eu não lembro, muitas vezes, se eu parei em determinado cruzamento, sabe? Quando eu percebi, eu já estava aqui. Essa é uma frase Meio que que eu ouço muito. automático, né? Pois é, o que é automático? O carro? Não, a gente. E isso é muito sério. Porque para ter um acidente entre eu e o outro, precisa ter a contribuição dos dois. Então, quando eu já estou me deslocando de maneira automática, a minha parte para o acidente eu já estou fazendo. Só é necessário que o outro também erre, né? Uma distração, uma frenagem inesperada, que ele se distraia, e aí une o erro dos dois, e é assim que acontece o acidente. E essa acho que é uma ótima notícia que a gente poderia deixar para os nossos, né, internautas aí que estão nos ouvindo. Se o outro errar, mas você estiver atento, com a sua intenção ali no seu deslocamento, ele pode errar e pode ter problema com qualquer outro, com você não. Por isso que é muito importante, de novo, né, falando dessa coisa da relação social do trânsito entre eu e o outro, um exemplo riquíssimo disso é o uso do celular. Quantas vezes a pessoa reclama que o outro está no celular, o motorista, o motociclista, né? Mas eu, como pedestre, também trafego usando o celular. Então, se o outro erra e eu estou distraído aqui, pronto, acontece o acidente. Agora, se o outro erra, quantas vezes a gente viu até um motorista que subiu na calçada, que perdeu o controle do veículo, e muitas vezes alguns pedestres se envolvem nesse acidente e outros não.
né? Por quê? Porque alguns estavam ali distraídos, de costas para a via, para o movimento dos carros, né? E outros estavam ali, atentos, sem estar usando o celular, e consegue se desvencilhar do erro daquele motorista, né? Então, é onde está a nossa intenção nesse deslocamento. Isso é fundamental. Uma coisa importante para o internauta saber e perceber, assim, por que nas rodovias a nossa velocidade é permitida, né? Uma velocidade maior. Porque quando nós estamos parados aqui, como estamos agora, nesse vídeo, se alguém se mexe do nosso lado aqui, sem tirar os olhos da nossa frente aqui, nossa visão aqui focal, né? A gente percebe um movimento lateral, porque nós temos uma visão periférica, né? Muito bem. Quando nós estamos em velocidade, uma das primeiras coisas que a velocidade nos tira é justamente essa visão periférica ou panorâmica. A gente não enxerga mais nada aqui a 180 graus. Ela vai diminuindo, ela vai fechando. Então, na via expressa, a gente não tem problemas nenhum se a gente trafegar somente com essa visão linear, ok? Quando chega no trecho urbano, o que acontece com a velocidade? Ela diminui. Por quê? Porque eu preciso ter uma visão maior. Eu preciso voltar para ter uma visão maior. Porque eu entro num local que é de extremo risco no trânsito. Nós temos problema nas rodovias? Temos. Mas o local de maior risco no trânsito são os cruzamentos. Você pode perceber os vídeos que nós temos aí na internet, onde que a gente vê o maior número de acidentes? É cruzamento, são cruzamentos. Por isso que quando você sempre chega no trecho urbano, tendo fiscalização ali ou não, qual que é a nossa sugestão? Diminua a velocidade, para que você tenha uma visão maior, porque se alguém entrar na sua frente, você consegue frear com antecedência. Primeiro que você a vê com antecedência, e depois você consegue frear, porque aí você vai estar se envolvendo com outras pessoas, né, que estão ali a pé, de carro, de moto, enfim. E quando nós fizemos um trajeto, né, uma viagem, estamos chegando no nosso ponto B, o que acontece? O nosso inconsciente registra como que eu já cheguei. E tem uma outra coisa que é muito importante também, até quando você falou de que a gente fica muitas vezes trafegando no automático, o que acontece? É que uma vez, como eu tive essa menção de que eu já cheguei, só que ainda faltam alguns quilômetros, às vezes algumas quadras, eu desligo o meu cérebro, me dá uma falsa ideia de que eu já cheguei. Então eu relaxo, meu cérebro, o nosso cérebro está o tempo todo querendo se desligar. Por isso que ele vai jogando tudo para o hábito, vai se acostumando, vai ficando tudo automatizado. Ele faz isso para poupar energia, para a gente não entrar numa carga alta de estresse. Isso é saudável. Só que quando nós estamos em risco e a gente desliga justamente essa atenção, só que eu ainda estou em risco, porque eu estou no deslocamento, por isso que o número é muito alto, é mais de 30% dos acidentes acontecem nesse trecho. Porque eu ainda estou em movimento, só que o nosso cérebro quer o quanto antes se desligar para poupar energia. E aí soma-se a isso um fato também importante. Você se deslocou, fez todo o seu trajeto. Quando você está chegando, você está mais cansado, porque você já fez todo esse trajeto, né? Então, esse cansaço também interfere na sua atenção. E um erro gravíssimo de condutores experientes. Nesse trajeto em que você está mais cansado, seu cérebro está mais relaxado, é muito comum que as pessoas tirem o cinto porque já estão chegando. Então, junto esses 3 pontos, isso tem gerado muitos acidentes nesse trecho próximo do seu destino. E isso é muito sério, porque só depois que você... A sugestão e a nossa dica é, aproveitando que tudo que a gente faz algumas vezes, nosso cérebro, ele quer formar isso um hábito, pratique algumas vezes, então, isso que é fundamental para você. Pratique. Cheguei em casa, desliguei o farol, desliguei, né, a parte elétrica do carro, desligo o carro e, por último, sim. Pratique isso no seu dia a dia por algumas vezes. Porque depois que você fez isso algumas vezes, o seu cérebro vai se acostumar. E aí, apareça o imprevisto que for, você vai estar seguro. Pelo menos com o cinto de segurança. Preste atenção, internauta. Se quando você está numa rodovia, num trecho comum que você faz, se você sabe dizer para você mesmo, que quilômetro da rodovia você está? Sem olhar nos retrovisores, que veículo que está atrás de você ou do seu lado? Isso significa, quando você consegue fazer esse movimento, esse exercício você com você mesmo, significa que a sua intenção está no trajeto. E isso é o que mais importa, porque se o outro errar, a sua atenção está ali, você evita aquele acidente.
E o primeiro a sair ganhando com isso é você. Para finalizar, eu queria saber, então, a questão do comportamento pós-pandemia. Vai mudar um pouco a rotina também do motorista, né? Muito tempo sem pegar no volante, sem pegar numa estrada, o grupo de risco, então, que deve ficar mais tempo em casa. Conta para a gente qual que é a sua percepção neste comportamento que virá aí pós-pandemia. Muito importante essa preocupação, Vitor, porque realmente é uma coisa que a gente está realmente assim bastante preocupada, né? Porque o que provavelmente é uma questão humana mesmo, comportamental e natural do ser humano, é justamente uma euforia para esse momento. Todos nós estamos assim numa ansiedade por esse momento, né? E essa euforia, essa ansiedade, as condições emocionais do ser humano naturalmente já comprometem a nossa segurança. Quando você tem uma preocupação, quando você tem uma alegria, quando você está eufórico porque hoje é sexta-feira, os índices já mudam no questão de acidentes, ou porque você recebeu um valor adicional, um dinheiro, isso tudo interfere naturalmente. Numa situação extrema como nós estamos agora, não tem como ser diferente. Então, essa sua preocupação faz muito sentido. E que é importante a gente procurar fazer coisas nesse período, né, para que a gente estabeleça esse equilíbrio emocional. Isso é fundamental, porque é fato que nós não existem vidas mais sagradas que as outras. Nós estamos cuidando desse momento da pandemia, adquirindo hábitos que a gente nunca imaginou que teríamos. Hábitos mesmo de higiene, são coisas que a gente acabou adquirindo e padronizando, né, e automatizando. A gente faz isso agora de maneira normal, como a higienização, o uso de máscara. Já virou normal para nós usarmos tudo isso. Quer dizer, a gente pegou um tempo e se acostumou com isso. Por quê? Para preservar a nossa vida. Agora, é o que eu estou dizendo, não existe momentos mais sagrados que os outros. O que nós não podemos fazer, justamente, é cuidar da nossa vida, da manutenção da nossa vida, em função da contaminação do vírus, e depois voltar a morrer ou matar no trânsito, que é o que acontece. São milhares de vidas mortas todos os anos. E seria o ideal se a gente tivesse a mesma atenção que nós estamos tendo agora com a pandemia, também com a questão de acidentes de trânsito. Eu acho até louvável a gente estar conversando, vocês nos proporcionando conversar sobre isso, porque são assuntos sérios também e a gente precisa estar muito atento. Seria aproveitar esse momento da pandemia e procurar fazer alguns exercícios mesmo, dentro de casa, exercícios físicos, é possível fazer, como a gente vem fazendo, pensar em alternativas para manter o equilíbrio, às vezes um pilates, às vezes, sei lá, alguma atividade mesmo dentro de casa, para você manter o mínimo de equilíbrio, tanto para aguentar o final desse processo todo, como saber lidar com essa sensação de liberdade que é falsa. Que é falsa. Porque as vias agora estão mais livres, diminuiu o número de acidentes, diminuiu, mas com as vias livres, nós estamos tendo muitos acidentes. Porque a pessoa pega um veículo que dá uma sensação de poder, e é uma sensação de poder que é falsa, porque você dá 2 ou 3 comandos e o carro já segue. Então, o que você precisa é controlar esse veículo, é questão mesmo emocional. Que bom que não são todas as pessoas contaminadas com o vírus que morrem. Não são todas as pessoas que são infectadas que morrem, né? Mas toda pessoa que passa por um acidente de trânsito, ela nunca mais é a mesma. Alguém que se machucou ou machucou alguém, a vida nunca mais é a mesma para essa pessoa. Então, acho importante a gente ter esse olhar, para que a gente continue mantendo sempre se preocupando na manutenção da vida, seja através da pandemia, mas seja também quando a gente se deslocar no nosso trânsito de cada dia. Ótimas palavras para a gente encerrar esse papo que foi com certeza enriquecedor aqui com a Salete Romero, que é especialista em psicologia do trânsito, também ministra palestras e cursos em todo o Brasil sobre segurança e prevenção de acidentes de trânsito. Conversou um pouco mais comigo, a gente vai levando ao nosso ouvinte essa informação, comportamentos individuais que contribuem para o coletivo, percepção dessa pós-pandemia, dicas também para que a gente consiga manter um trânsito mais seguro. Muito obrigado mesmo, foi um prazer
e com certeza nós teremos aí outras conversas referentes a isso aqui no Movimento no Trânsito, Salete Romero. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, Vitor. Foi um prazer enorme e conte sempre comigo. Um grande abraço. Pode contar comigo também, com toda a equipe do Movimento Online. Você, nosso internauta, encontra essas e outras informações no jornal Movimento Online, por meio do movimentoonline.com.br. Muito obrigado pela companhia e até uma próxima.